A comunicação ela é uma das competências socioemocionais mais importantes também. E quando a gente fala de comunicação, não é o falar só, o escrever, o ler, né? Se comunicar vem muito antes, né? Muito antes da criança falar, ela se comunica através do choro, através do olhar, através dos gestos corporais. Então, a maneira como a família vai se comunicar também com essa criança vai impactando a capacidade dela de se comunicar. É um marco, assim, a criança começar a falar. E qual a importância também dela conseguir falar e também se comunicar através de todos esses elementos, né, que eu comentei, como né, o gesto, as expressões, né, o choro. Cria conexão, né? Isso faz com que a gente vá para ela e possa cuidar. Você ser capaz de se comunicar de um jeito objetivo, de você entender o que você está sentindo e precisando e verbalizar isso para as pessoas, você ir pedir ajuda, isso tudo impacta diretamente na sua capacidade de se relacionar, no seu aprendizado. E mais uma vez, no final das contas, se comunicar é criar conexão emocional. Então eu preciso, né, ser capaz de falar, né, ou de alguma forma demonstrar as minhas necessidades, meus desejos, meus conflitos, para que eu possa no dia a dia transitar. Pais, professores, tudo isso, né, demanda da gente uma comunicação eficaz, né? Então a gente poder ser respeitoso na maneira como a gente se comunica, e aí a gente vai vendo que, mais uma vez, as competências todas estão muito interligadas. Então, para eu me comunicar com alguém, eu preciso também minimamente entender quem é aquela pessoa, né? Qual é o público para quem eu estou falando, porque aí eu ajusto a minha linguagem. Então, dependendo da situação que eu estou, é melhor eu falar alguma coisa ou ficar quieta, né? O silêncio também é uma forma de comunicação. Para eu me comunicar bem, eu preciso também gerenciar minhas emoções. Se eu estou numa situação que me irrita, né, que me desafia e eu me descontrolo, eu posso estragar uma situação ali que não vai ter remédio mais. Então, ajudar as crianças a entenderem a importância de se comunicar e como se comunicar de diferentes formas, independendo de cada situação, é fundamental. Porque a gente vai crescendo sem ter muito essa consciência, né? E vai achando que eu posso falar, me comportar do mesmo jeito em várias situações. Então a comunicação é uma habilidade que também reforça as outras. Se eu me comunico bem, eu consigo também colaborar mais. Se eu me comunico bem, eu consigo ser mais empático e assim vai. Então é uma competência também central assim, no desenvolvimento das crianças e adolescentes. Outro ponto importante da comunicação é o efeito que ela tem na autoestima da criança, do adolescente, né, do adulto. Se a gente consegue ser claro, se a gente consegue criar essa conexão, né, com o outro, a gente se sente mais capaz, né, a gente se sente mais gostado, a gente tende a ser mais aceito, né. Então é uma comunicação super importante para a saúde mental. No final das contas, a gente tem esse desejo, essa necessidade, melhor dizendo, de ser amado, de ser gostado, né? A gente faz tudo para isso, né? Então, é muito interessante assim, poder ter esse olhar para a comunicação, não só para eu ter desenvoltura oral, né, para oratória, isso é importante, claro, né, no trabalho, no dia a dia, mas é muito mais assim, conseguir transmitir o que está dentro de mim, né, para o outro, e aí poder entender também como é que o outro transmite isso para mim, porque cada um se comunica de um jeito, né, para que a gente possa estabelecer essas relações emocionais entre as pessoas. Um dos desafios hoje em dia é realmente achar lugar e espaço no nosso dia a dia para ajudar as crianças a se desenvolverem. E a comunicação, ela cai nesse lugar também, né? Como é que a gente ajuda as crianças, né? Como é que a gente consegue escutá-las de um jeito que favoreça o desenvolvimento delas. E não é fácil, né? Porque, mais uma vez, a gente acaba caindo numa receita, né, que é simples, mas é super difícil, que é ter espaço dentro da gente, disponibilidade interna para a gente, de fato, escutar o que aquela criança está falando ou observar o que ela está fazendo, entrar no universo dela, né? Descobrir por que meu filho gosta desse joguinho. O que nesse jogo tem que atrai tanto ele? Que tipo de mudanças ele ou ela, né, estão tendo
no seu dia a dia, em termos de comportamento, que chamam a atenção. Então, cada vez mais, a gente precisa ter esse olhar atento, né, de escutar e considerar, porque às vezes a gente escuta, mas não considera. A gente pensa, é criança, né? Quem decide sou eu, adulto. Então, também essa postura que a gente tende a ter como mãe, como professor, de a gente é que decide, a gente é que sabe, às vezes até com medo, né, de não estar impondo limites, ela é um pouco perigosa, né? A gente precisa realmente considerar o que aquela criança está falando e, às vezes, mudar de ideia, né? Às vezes, o que aquela criança falou para você, teu filho, teu sobrinho, teu neto, teu aluno, vai, de fato, ajudar você a tomar uma outra decisão, a pegar um outro caminho. Então, mergulhar mais no universo daquela criança é uma ferramenta super potente, né, para a gente acessar mais esse ser humano, né?